Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Mais um dia, mais uma oportunidade de poder falar que Jesus é bom e o diabo não presta. Estou pouco ausente devido ao serviço, mas graças a Deus, depois de quase 3 meses direto, já voltei na escala normal, a partir de segunda, tudo às 8 às 5. E já estou orando para Deus fazer uma obra lá. Falei, Deus, não quero mais trabalhar à noite e eu quero folgar no final de semana. Como é que Deus vai fazer? Eu não sei. Mas eu sei que Ele vai fazer. E eu creio nesse milagre no nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Salmos, número 128. Estou feliz também. Minha colega de trabalho, Joaquina, seus netos, a sua filha veio nos honrar da presença deles aqui essa noite. Estivemos ali de manhã num culto abençoado ali. O pessoal da Igreja Batista esteve visitando a casa dela e por coincidência estava lá. Ajustamos negócio para ela e já fui abençoada, irmãos. Que coisa boa do céu. Amém? Salmo de número 128. Quem encontrou, diga eu. Quem encontrou, diga preciso ler a Bíblia, eu te espero. Aleluia, Jesus. Salmo 128, versículo 1. Amém? Vamos ler para chegar em tempo. A partir do primeiro, o tema diz assim: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. O versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Eu estive esses dias meditando naquilo que Deus queria falar essa noite, e é tão tremendo que ainda essa madrugada eu estava trabalhando por volta de umas 2 horas da manhã. E fiquei pensativo, né, irmãos, no culto de hoje, falando, Deus, me ajuda, Senhor, me dá uma direção, porque a gente medita, a gente estuda, a gente ora, mas quem prega sabe disso, irmãos, que aquilo que eu tinha estudado não estava, né, não estava testificando. Falei, Senhor, tem alguma coisa que está fora do eixo. E agora há pouco de tarde, estava no meu quarto ali orando, falei, Deus, dá graça, Senhor, está chegando a noite e a palavra ainda não veio. Senhor, me ajuda. E se arrumamos, né? Peguei a Bíblia, peguei aqui esse esboço que eu fiz e tinha uma parte em branco, né? Aí eu amassei assim, dobrei e falei assim, bom, eu vou cortar essa parte e o esboço fica menor, né? Quando eu pensei em rasgar, o Senhor falou assim no meu coração, não rasgue, pois você precisará dele. Aí eu dobrei e falei, vamos embora, né? Aí eu sentei aqui e falei, Senhor, ó, o culto está andando, a palavra está chegando, Senhor, me ajuda. Aí sabe aquela ideia quando acende a lâmpada em cima da cabeça, faz... Aí eu sentado ali falei, Cláudia, tem uma caneta, ela até olhando para mim, deu risada, eu falei, preciso de uma caneta. E sentei ali e comecei a anotar. E é tremendo, irmãos, entenda, não é que eu não estudei, é que nós temos que ter aquela sensibilidade de entender o que Deus realmente quer falar. Aí eu preciso marcar, porque depois dessa Covid a memória foi embora, o raciocínio foi embora. Então se não marcar, você perde ali o fio da meada. E sabe o que é lindo aqui no Salmo 128? É que quando o Senhor, Ele vem direcionando, dizendo assim, olha, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, pois ele, temendo ao Senhor, será abençoado a sua casa ou a sua família. Eu fico pensando
pensando numa coisa, e eu sei que você vai entender isso também. Pode abaixar um pouquinho só, irmãos, por favor? E você vai entender uma coisa. A promessa, a estrutura da minha casa, o andamento da minha casa, ele está condicionado à postura que eu tiver com Deus. Então, quanto mais contato, mais próximo de Deus eu tiver, mais segurança terá a minha casa. Então eu entendo que é um mandamento com promessa. Teme a Deus e será abençoada a tua casa. Teme ao Senhor e Ele trará segurança naqueles que você ama. Teme a Deus e Ele se responsabilizará pelo crescimento dos teus filhos e de toda a tua casa. Aleluia! Quando o Senhor, usando Davi para escrever estes salmos, eu fico pensando em algo e me recordo automaticamente daquilo que Jó, do que a Bíblia fala de Jó, lá no capítulo 1, que embora ele abençoado, embora ele próspero, como a palavra do Senhor diz, uma postura de Jó chama a atenção. Porque quando os seus filhos banqueteavam, significa que em cada aniversário se ajuntavam, faziam festas, então rolava bebida e outras coisas mais, que não relata a Bíblia. Mas qual era a preocupação de Jó? Quando acabava o banquete, Jó já se levantava, já pegava, aquelas ofertas, aqueles sacrifícios. Acredito eu que já descia na madrugada, para o contato ser melhor. E ele dizia no seu coração: olha, vou buscar a Deus, vou sacrificar a Deus, porque se porventura os meus filhos pecaram ou blasfemaram no seu coração contra Deus, o Senhor possa agir de misericórdia para com eles. Olha a preocupação e o exemplo que Jó nos dá. Preocupado com a sua casa. Ele poderia abrir de mão e dizer: bom, eles que se virem, cada um tome a sua decisão, e o que acontecer na vida deles, e assim seja. Mas não, há uma preocupação em Jó dizendo: olha, quanto mais contato tiver com Deus, mais segurança terá a minha casa. Quanto mais compromisso eu tiver com Deus, mais segurança terá a minha casa. E aqui, irmãos, quero abrir um parênteses, dizer que em muitas batalhas, muitas guerras que nós travamos, ou guerras e batalhas que nós perdemos, não foi Deus quem falhou, não foi Deus quem deixou de dar atenção à nossa casa. Certamente, quando a Bíblia diz que Moisés, no campo de batalha, estava Arão e Hur segurando as mãos dele, ele dizendo, enquanto Moisés está com as mãos levantadas, a Bíblia diz que Deus garantia a guerra, Deus garantia a vitória. Mas, num dado momento, a mão de Moisés cansa, então ele abaixa a mão. Automaticamente a Bíblia diz que o povo de Israel, na segurança de Moisés, começa a perder a batalha. E aqueles que estavam do lado dele já logo entendem: olha, Moisés com a mão levantada, Deus dá vitória. A mão abaixa, o inimigo começa a prevalecer. A Bíblia diz que um levanta de um lado, o outro levanta do outro, para dar sustento para a mão de Moisés. Enquanto a mão dele está de pé, aleluia, o Senhor vai garantindo a batalha. Aleluia, talvez você não está entendendo, mas a minha e a tua casa só vai ficar de pé enquanto nós estivermos antenados com o Senhor. Enquanto você estiver em oração, o teu filho vai ser livrado, aleluia, da sentença da riqueza. Enquanto você estiver em oração, a sua vida será livrada do estupro naquela esquina
Daniel, a Bíblia diz que Daniel vem de uma linhagem, vem de pessoas que tinham estrutura social, conhecimento, e também tinham estrutura espiritual, posição com Deus. A Bíblia diz que a casa dele é levada cativa para a Babilônia. E a Bíblia diz que o rei, na ocasião, manda os seus servos procurar pessoas que tinham conhecimento, que tinham boa reputação, que tinham destaque na sociedade. E a Bíblia diz que eles chegam até Daniel. Daniel de espírito excelente, Daniel de um bom conhecimento, de uma boa estrutura paternal. Daniel é levado para uma certa área. Não quero entrar em detalhe nisso, mas o que chama a atenção é que mesmo que Daniel estava em perigo na Babilônia, por causa da estrutura que os seus pais deram a ele, mesmo dentro do cativeiro, o Senhor se lembrou: olha, os seus pais oravam, aleluia, naquele tempo, e por causa da oração dos seus pais, haverá segurança para você no meio da Babilônia. Aleluia. Enquanto você ora hoje, orou nos dias passados, Deus não vai privar a sua casa do dia da adversidade. Mas quando chegar a adversidade, em que alguém estiver apontando a arma, qualquer coisa para o seu filho, o Senhor vai se lembrar: peraí, o mal vai rodear a sua tenda, mas eu darei livramento para a sua casa. Talvez você não entenda o porquê você tanto ora hoje, mas lá na frente alguém vai dizer: ei, lá atrás você orou e Deus garantiu segurança para a minha vida e minha. Aquele que teme ao Senhor será abençoado na sua família. Eu creio. A segurança da minha casa, a segurança da minha esposa, a segurança dos meus filhos é condicionada à posição, postura e compromisso que eu tenho com Deus. Ainda hoje eu escutei em casa um cunhado meu dizendo: olha, enquanto eu estava firme, Deus garantia segurança, mas depois que eu afrouxei as rédeas, um irmão meu hoje está no estado deplorável. Ele entendeu que enquanto estava na brecha, Deus dava segurança, mas ele se afastou e o mal chegou na casa dele. E aí, pastor, não tem mais jeito, não tem mais segurança? Tem sim. Volta, aleluia, para o lugar de descanso. Volta para o compromisso, aleluia, que você tinha com Deus. E o Senhor vai ter responsabilidade pela sua casa. Mesmo que o mal cerque, mesmo que o inimigo ronde, ele vai olhar e dizer: peraí, esse você pode até ameaçar, mas não toca. Você pode até dizer que vai fazer, mas por trás dele tem um pai e tem uma mãe que vive de joelho dobrado, aleluia, na minha presença, e eu vou garantir a vitória. João 5. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias, de seus banquetes enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Um dia desses eu estava falando lá onde eu trabalho, e é algo interessante. O combustível do crente é a oração. Mas você sabe qual que é o agente motivador da oração? Os problemas, as adversidades, as lutas, as batalhas. Uns dias atrás eu disse assim: Senhor, eu preciso de um incentivo para orar mais. Eita, uma semana toda foi tragédia em cima de tragédia. Tem um irmão meu que está passando por um processo. Há dias atrás meu pai passou pelo vale da sombra da morte.
e eu fazendo exames lá, por causa de uma dor de cabeça, veio tudo aquilo de uma vez só, e o Senhor falou no meu coração, tu não queria orar? Aleluia! Sabe, irmãos, nós precisamos ter a sensibilidade de entender que repetidas vezes, sucessivas vezes, nós passaremos por alguma coisa, e quando a gente respirar aquele alívio, aquilo volta tudo de novo, aí a gente até pensa, Deus, e aí, tá, o beat aí em cima está desconfigurado, porque toda hora está acontecendo a mesma coisa? Não, irmão, é Deus dizendo, estou te mantendo em contato comigo, estou te mantendo antenado comigo, porque se você se afrouxar, o seu filho desvia, se você se afrouxar, a tua esposa desvia, e às vezes nós não entendemos. Lá em Atos 1:5 ou 14:5, se não me falha a memória, diz assim: Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Ou seja, se não tiver prisão, não tem oração. Se não tiver prisão, pastor, não tem jejum. Se não tiver prisão, não tem oração das madrugadas, né, Ronaldo? Se não tiver prisão, não tem lágrima derramada na presença de Deus. Você pode até dizer, Deus não se importa, Deus não é comigo, pelo contrário, você não entendeu. Ele tem permitido tudo isso para você se manter em contato com Ele, para você se manter em pensamento com Ele, para você dizer, Deus, está difícil, mas eu acredito que daí dos céus o Senhor pode mudar o meu fato. Pedro era guardado na prisão, mas o Eli orava continuamente a Deus. A minha filha estava guardada na prisão, mas de madrugada orava continuamente a Deus. O Ronaldo estava passando um processo difícil, mas de madrugada ele orava continuamente a Deus. A Célia estava no processo difícil, mas a igreja orou continuamente a Deus. E Deus sempre ora. Eu nunca vi crente de joelho e pegar o microfone dizendo, eu orei, mas Deus me decepcionou. Pelo contrário, ele vai dizer, eu orei, paguei o preço, derramei a lágrima, aleluia, mas Deus deu vitória. Aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Quando nós tememos a Deus, automaticamente a fiação é mais que 5G, né, pastor? É igual a oração para você, só dá céu. Não tem barreira, não tem mau tempo, não tem nada. Aleluia! Glória! Mateus 8, do 5 ao 13. Olha que lindo. O servo do centurião está terrivelmente doente. Pastor, doença, perturbado, como diz a Bíblia. E ele ouve, Jesus cura. Jesus liberta. E a Bíblia diz que ele vai até Jesus. Jesus, meu servo, eu gosto muito dele, está terrivelmente doente. Diga uma palavra e ele será curado. Aí, a Bíblia diz que Jesus fala, eu irei e darei saúde. Jesus não poderia curar instantaneamente? Poderia. Mas, oh Jesus, tem Jesus aí. A estratégia de Jesus, eu irei e darei saúde. Vamos comigo? Aí ele começa. A presença de Jesus, pastor, incomoda o centurião. Sabe por quê? Ele era homem de guerra, já tinha matado, tinha sangue na mão dele. Aí ele começa a pensar, rapaz, eu já fiz tanta coisa,
Jesus vai entrar na minha casa. Aleluia. Mas nota que Jesus não deixou ele de lado. Eu vou trazer saúde. Deus. Aleluia. Sabe o que Jesus faz aqui? Eu vou fazer o milagre. Mas reconheça que você errou. Eu vou dar saúde a ele, mas reconheça que você errou. Tem certas coisas que não acontecem na nossa vida. Jesus, ele não entra de fato, totalmente. Ele não deixou de abençoar, ele falou, eu irei dar saúde. Só que ele vai indo, esperando o centurião dizer. Acho que Jesus está assim, ó, espiritualmente. Fala, estou chegando perto. Fala, eu sei de tudo. Fala, eu estou chegando. Mas sabe o que é isso? Segundo Crônicas 7,14. Aleluia. Eu gosto muito de falar esse versículo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, diz Deus, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O temor a Deus é condicionado a dizer a Deus quem eu sou de fato. Não tenha vergonha de entrar no seu quarto e dizer, Deus, eu amaldiçoei alguém. Deus, eu falei mal do meu pastor. Deus, eu vi o que não devia. Deus, naquela roda eu falei demais. Deus, o meu coração ainda é sujo, é negro. Sabe por que muitas vezes somos limitados naquilo que nós queremos por completo? É porque quando Jesus se aproxima, no nosso subconsciente está dizendo assim, eu quero, eu preciso, eu desejo, mas Jesus está andando, dizendo assim, eu posso dar, mas reconheça que você errou, reconheça que você precisa de mim. Sabe por que Jesus não entrou por completo ainda? Porque ele está andando e ele está assim, conta para mim quem é você. Eu vou dar saúde, mas conta para mim quem você é. Ei, o Senhor quer mudar o quadro, o Senhor quer mudar a história, mas você tem que dizer quem você é de verdade, aleluia. Porque se eu temo a Deus, se eu ando nos caminhos dele, eu tenho que mostrar para ele quem eu sou. Há muitos anos atrás, morávamos no Liliane, minha esposa até riu depois, não tinha porta, era uma cortina, e eu entrei no quarto e orei, irmão, a oração prolongou, e eu comecei a falar para Deus quem eu era. Senhor, olha, eu fiz, eu falei, Senhor, eu pensei, Senhor, eu falei mal. E a minha esposa do lado de fora falou, meu Deus, o nome do Senhor. Mas não é, irmãos. Não é isso. Foi um momento ruim. Só que às vezes, Ele está olhando para nós e só esperando. Eu vou dar saúde. Mas presta atenção, entre o pedido aqui e Jesus falando, eu irei dar saúde. Não era um trajeto, pastor? O trajeto é o tempo de pensamento. Eu estou indo, mas reconheço quem você é. Eu vou dar saúde, mas eu estou te dando tempo para você se consertar. Eu vou fazer um milagre, mas conta para mim de verdade quem é você. Apocalipse diz assim, lembra-te depois de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Deus, glória. O Senhor, não adianta, irmãos. Vocês conhecem o pastor Eli porque ele prega. Mas você me conhece dentro de casa ou por onde eu ando por aí? Mas o Senhor conhece. Aleluia. O Senhor conhece quem eu sou de verdade. Uma irmã estava conversando comigo e falou, pastor, o senhor é uma bênção. Eu falei, irmã, eu sou uma bomba atômica. Eu brigo comigo todo dia. Porque eu sei que se eu escorregar, bagunça tudo.
E normalmente nas minhas orações eu entro aquele 10, 15 minutos, meia hora, pastor. Senhor, igual o apóstolo Paulo, miserável homem que eu sou. Um dia desses aí aconteceu uma situação, eu virei pro rapaz, seu amaldiçoado. Aí eu parei e falei, eu sou pastor. Está entendendo, irmãos? Aqui é um ser humano. Aqui é um ser humano, sujeito a erros, falhas. Nunca nessa terra eu andaria perfeitamente. O dia que eu atingir isso, Jesus, opa, suave. Porque se ficar em 1 minuto já desvia. Jesus dá aquele tempo entre dizer, eu irei e darei saúde. Jesus está dando um tempo para você. Só que esse tempo, ele já sabe aonde é a tua casa. E talvez nesse tempo ele já pode estar na porta. Meu Deus, aleluia. Talvez nesse tempo ele já está pegando a fechadura. Vai deixar ele entrar assim mesmo? Deus, glória. Para ser sincero, eu acredito que não vai entrar. Porque a Bíblia mesmo fala, né, pastor? Estou à porta e bato. Meu Deus. Meu rei, aleluia. Aquele que teme ao Senhor será abençoado na sua casa, na sua família. Glória a Deus. Para me finalizar, segundo Samuel 6, 11, Jesus dá memória aqui. A Bíblia diz que Davi pega a arca para levar para a cidade de Davi, pastor. Só que no meio do caminho, os bois tropeçaram, Uzá coloca a mão e a arca cai. A arca vai parar na casa de Obed-edom. Isso. Por isso que a Bíblia não manda não andar sozinho, né? E a Bíblia diz que durante 3 meses, Obed-edom é abençoado e toda a sua casa também. E eu procurei na Bíblia Interlinear no Google, vai lá que é muito bom. Por que o Senhor fala que o abençoou e toda a sua casa? Olha que interessante. A palavra usada no grego para casa é toda a família. Não no sentido de marido, mulher e filhos. Não. Ela fala que é no sentido de marido, mulher, filhos e todos aqueles que estão ao redor. Aleluia. Então a bênção passou pela casa e atingiu a proximidade. Você está deixando de ser abençoado. Aleluia. Você está deixando de ser abençoado. E a arca, irmãos, é a presença. A arca é o próprio Deus. Ela ficou 3 meses na casa dele. E Deus abençoou por todos os lados. Ei, aleluia. A bênção está completa aí? Deus. Vou perguntar de novo. A bênção está completa? Meu Deus. Pastor, está dizendo que falta arca? Não, mas falta alguma coisa. Eita, glória, aleluia. Falta alguma coisa. Aquele que teme ao Senhor será abençoado na sua família. Todo o âmbito. Casa e proximidade. Aleluia. Um cunhado meu se afastou. Do outro lado, o irmão dele saiu da cobertura espiritual. Você vê, pastor? Como alguém está dependendo de mim. É, meu Deus. Alguém depende de você. Aleluia. Não abaixe a guarda. Deus. Não afrouxe as rédeas. Aleluia. Está orando? Dobra a oração. Está sentindo que a oração não flui? Ore com mais intensidade. Aleluia. Você sabia que tem a oração, a intercessão e a súplica? Meu Deus. A oração é aquilo que fazemos por natureza. A intercessão é eu orar por alguém. A súplica é o pedido.
numa situação de necessidade absurda. Então saia da oração. Se está na súplica, maravilha. Então entra. Se está na intercessão, maravilha. Então entra no termo súplica. Súplica é rasgar o coração, é derramar a lágrima, é gritar dentro do quarto: Senhor, eu preciso. Se o Senhor não fizer nada, eu vou cair. Se o Senhor não fizer nada, eu vou desviar. Se o Senhor não fizer nada, ele cai. Se o Senhor não fizer nada, ela cai. Se o Senhor não fizer nada, a minha casa vai perder a estrutura. Ei, Deus está com saudade. Deus quer mais de você. Deus tem saudade da madrugada. Deus tem saudade do monte. Deus tem saudade do teu amor. Deus tem saudade de quando você lavava a louça falando com Ele. Deus tem saudade daquele momento de Bíblia que você pegava a Bíblia de manhã, passava o almoço, chegava tarde, alguém dizia: não vai comer. Não, eu vou terminar aqui. Deus tem saudade de você. Lembra que você já foi menor do que está hoje. Lembra que você já foi mais espiritual do que é hoje. Pastor, está dizendo que eu morri? Não. Estou dizendo que você pode ser mais. Você pode ser mais do que é. Você pode ser mais do que você está. Aleluia. Eu tenho algo comigo. Eu tenho algo comigo. Vou entregar minha oportunidade hoje. Deus, aleluia. Mas amanhã, nos próximos dias, já estarei jejuando e orando para a próxima mensagem. É algo meu. E em cada mensagem minha, pastor, na próxima eu já tenho essa intenção. Senhor, tem que ser melhor. Porque eu não posso entregar algo por metade, meia boca, desculpa o termo. Não, você sempre vai esperar mais. E certamente, se não for bem, você vai dizer: rapaz, o pastor ele não estava legal hoje. Naturalmente a gente faz isso. Então é algo meu. Aleluia. A partir de agora, já tenho um compromisso. Orar, jejuar. Deus, a próxima eu quero muito mais. E se Deus honra alguma alma, já falou: Deus, na próxima eu dobro. E tem dia que a gente está inspiradão, né, pastor? Na subsede eu falei: irmãos, eu vou ser usado hoje. É 7 horas no altar. Deus fez isso. Contado. Não diferencia nada de você e eu. É só cargo. Talvez a sua entrega é melhor ainda que a minha. Talvez a sua oração está melhor que a minha, porque ultimamente minha esposa sabe: trabalho. Então você não tem aquele tempo de entrega de fato. Não que não podemos, não queremos. Mas se a gente quiser, o milagre está à porta. E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.